Bom dia, irmãos, tudo bem? Aqui estamos de novo em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos finalizando esse livro que fala sobre a monarquia em Israel. Nós estamos na lição 13, foram 13 lições narrando e explicando toda a história da formação das monarquias em Israel. E aí eu quero passar por dar alguns nuances que ocorreram e algumas explicações sobre todo esse momento em que Israel passou. Vamos lembrar um pouquinho antes, que Deus estabeleceu ao seu povo, o povo de Israel, juízes para julgar causas lá dentro e para administrar o povo. Mas o povo, mesmo assim, não satisfeito, ele queria um monarca, um rei, que lhe trouxesse proteção, que trouxesse segurança a eles todos. E aí o primeiro rei que surgiu foi Saul. Saul foi o primeiro rei. E aí todo esse livro nosso aqui, que vai falar sobre primeiro, segundo a Reis, primeiro a segunda crônica, vai narrar toda a história de Saul, passando por Davi, passando por Salomão. Salomão, de forma esplendorosa, ele fez o templo do Senhor, ele montou o templo de Jerusalém, estabeleceu Jerusalém como uma capital e como o centro de culto a Deus, lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Passou por vários. Depois de Salomão, houve uma divisão. O povo, principalmente do norte, nós tínhamos 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. As 10 tribos do norte se rebelaram e se separaram das 2 tribos do sul que estavam em Jerusalém, que continham Jerusalém. As 2 tribos do sul se formaram o reino de Judá, e as 10 tribos do norte se formaram o reino de Israel, onde a capital era Samaria. Reino do sul, Judá, a capital, Jerusalém. Com essa divisão, houve, obviamente, um enfraquecimento dos reinos. E com essa divisão houve esse enfraquecimento. Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, acabou sendo fácil de ser dominado. Depois depois que esse povo ele foi contra Deus várias vezes, cultuando deuses pagãos, tanto o reino do norte, Israel, como o reino do sul, Judá, Deus se desagradou com eles. E aí tudo de ruim, todo flagelo ruim que podia acontecer, ocorreu. Temos que lembrar que esses dois reinos, tanto do norte como do sul, eles estavam divididos eles estavam no meio de 2 grandes potências. A potência do Egito, de um lado, e as potências da Mesopotâmia, do outro. Da Mesopotâmia, até 612, o Império Assírio, e de 612 até 530, mais ou menos, o Império Babilônico. Essas potências, elas tentavam de alguma forma ter influência tanto do reino do norte como do sul. O reino do norte logo em seguida foi debelado, ele foi conquistado pelos assírios e toda a população foi assimilada pela cultura assíria. O reino do sul se manteve, mas aí tivemos vários problemas com reinos. Começamos um pouquinho antes do rei Jeoacás, que é o seu pai Josias. Josias era um rei que foi bom aos olhos de Deus. Ele fez várias reformas religiosas durante o seu reinado. Ele estabeleceu a verdadeira obediência ao próprio e único Deus. Ele derrubou todos os templos pagãos que existiam dentro de Judá. Ele estabeleceu rígidos
protocolos para a adoração somente de um Deus. Ele fez uma reforma religiosa muito forte e reforma boa aos olhos do Senhor. Porém, Josias, ele carregou de si todos os problemas anteriores que o povo de Deus havia cometido de errado. Tanto os antepassados de Josias, como o próprio povo, que carregava essas formas de divindades que eram más aos olhos de Deus. Tá? E aí Josias, numa emboscada, acabou sendo morto pelo Império Egípcio. E ele foi morto pelo Império Egípcio. E Joacás, com 23 anos, assumiu o poder. Logo em seguida, Joacás foi capturado pelo Egito e o Egito colocou Eliaquim no poder, com seu irmão Eliaquim no poder com 25 anos de idade. Dá a impressão que dentro do reino de Judá, após a queda de Josias, houve várias intrigas entre o poder para assumir esse poder deixado por Josias, que Deus permitiu, e aí essa briga toda só trouxe prejuízos a Judá. Eliaquim, Jeoacás, que tinha 23 anos, foi derrubado pelo Egito, e o Egito colocou Eliaquim, que mudou o nome dele para Jeoaquim, com 25 anos. Era irmão de Joacás. O Império Babilônico atacou, agora o Império Babilônico desse lado de cá atacou Judá e levou e acabou destituindo Eliaquim, Jeoaquim, do poder e colocou Joaquim com 18 anos no poder. Joaquim, depois de alguns meses, também foi derrubado pela Babilônia e foi levado cativo para a Babilônia. E o Império Babilônico colocou Zedequias no poder, que era tio de Joaquim. Ele era tio e tinha 21 anos. Ele tinha o nome de Matanias e ele só assumiu o poder. Ele ficou no poder durante 11 anos. Isso já tinha acontecido o primeiro exílio babilônico do povo de Judá para a Babilônia. Inclusive o rei, na época, que era Joaquim, foi levado no exílio. A mãe dele, a rainha, foi levada, toda a nobreza palacial foi carregada para o Império Babilônico. E Zedequias, que ficou com 21 anos e ficou no poder, ele era tio de Joaquim. Você percebe que as alternâncias de poder foram sempre entre os irmãos e filhos de Josias, que foram alternando de poder. Isso dá uma impressão muito grande de complô entre as partes, de processos maquiavélicos de tomada de poder, auxiliados pelas potências que orbitavam em volta de Judá. E Zedequias governou durante 11 anos. E durante esses 11 anos, ele no final, ele se rebelou contra Nabucodonosor. Nabucodonosor era o grande imperador da Babilônia, era o grande homem do mundo antigo naquele momento, e ele se rebelou. Péssima ideia. Nabucodonosor invadiu de novo Judá, sitiou durante 2 anos Jerusalém. O povo que estava em Jerusalém, sitiado pelo exército de Nabucodonosor, passou fome. E aí, Zedequias, como um covarde, fugiu com seu exército à noite. Mas o exército de Nabucodonosor conseguiu capturá-lo, matou os filhos dele na sua frente, furou seus olhos e o executou. Uma trágica
ocorrência com Zedequias. E aí, o Império Babilônico destruiu Jerusalém, derrubou todo o muro e carregou consigo os demais, e matou a espada muitas pessoas, jovens moças, jovens moços. Foi uma tragédia anunciada. E carregou consigo o restante dos exilados para a Babilônia. Esse exílio que durou 70 anos posteriormente. É importante situar que nesse período anterior que Nabucodonosor destruiu Jerusalém, alguns pobres continuaram lá. Alguns pobres para continuar a colheita das vinhas e tal. Mas a grande nobreza, os eruditos, a parte que tinha mais influência no império, na monarquia de Judá, foram todos arrastados. Os que sobreviveram, obviamente, foram todos arrastados para o Império Babilônico. Alguns pobres que continuaram lá, e Nabucodonosor colocou Gedalias como governador, ou seja, acabou nesse momento a monarquia de Israel, a monarquia de Judá, a monarquia de Israel mesmo, Reino do Norte, já tinha se dissipado anteriormente, já estava dominada, e agora o Reino do Sul, que ainda mantinha essa monarquia, as duas tribos, ela foi totalmente eliminada nesse momento por Nabucodonosor. E Jerusalém se acabou completamente. Os pobres que continuaram lá, depois de um tempo, ajudaram no assassinato de Gedalias, e aí, com medo de sofrer uma retaliação por Nabucodonosor, fugiram para o Egito, para o outro lado, para outra potência. Você vê que Israel, o povo de Deus, foi totalmente, graças ao seu pecado, graças à sua obstinação e adoração a outros deuses, ele acabou carregando contra si a fúria de Deus. E Deus, no seu amplo poder, usando as potências que orbitavam em volta do povo de Deus, usou-as para trazer penalidades ao povo. O Senhor Deus acabou com todo o povo de Judá povo de Judá? Não. Posteriormente, 70 anos depois do exílio da Babilônia, o Império Babilônico caiu e entrou o Império Persa, e o rei Ciro acabou devolvendo para os exilados judeus. E nesse momento, o povo de Deus começou a ser denominado judeu, que até então ele não era chamado de judeu, era chamado de hebreu, de israelita, várias nomenclaturas, mas a nomenclatura de judeu passou a ser denominada após o exílio, durante o exílio na Babilônia. E aí a Babilônia caiu, a Pérsia assumiu, e a Pérsia, de forma bondosa, de forma benevolente, libertou o povo de Deus, e eles voltaram de novo para Judá, para Jerusalém, para reconstruir novamente. Quais as provas que podemos aprender com esta lição e com o encerramento desse maravilhoso história da monarquia em Israel? Primeiro ponto é que, se desagradamos a Deus, lá na frente pagaremos algo. Algo nos cobrará. Uma outra coisa importante que nós levamos é que, mesmo que nós não façamos coisas que reprovem os olhos de Deus, também teremos problemas. Pois em volta de nós existe um mundo que age contra nós. Então, não quer dizer que somente obedecendo a Deus que não teremos problemas. A história desses reis mostram claramente isto. O rei Josias fez uma maravilhosa reforma religiosa no templo
e em Judá inteiro, e mesmo assim ele sofreu consequências. Mas a coisa estava arraigada lá, e Deus sabia, na sua infinita onisciência, ele sabia que ele precisava tratar aquilo de uma forma ou de outra. E o exílio foi uma forma que tratou o povo de Israel para todo sempre. Hoje, o povo de Deus continua sendo referência no mundo e causa polêmicas em todo o mundo. Grandes empresários são de origem judaica, grandes cientistas do mundo são de origem judaica. E um dos fatores que mostraram isso foram os exílios, o exílio à Babilônia. Uma outra coisa que a gente tem que aprender é que quando a gente sofre uma pena de Deus, quando a gente sofre um castigo de Deus, nós temos que usar esse castigo e saber que ele vem para nos fortalecer. O castigo, ele trata-nos como homens e mulheres fortes, que sobressaem sobre as dificuldades que sofremos dia a dia. As dificuldades não vão sair, teremos muitas dificuldades, teremos muitos desafios, mas as penalidades que Deus nos coloca em nossa vida, em nosso coração, nos trazem mais fortes, mais resistentes, mais resilientes. E a prova disso é o povo de Deus. É o povo judeu. E aí esse povo de Deus que volta para Jerusalém, reconstrói o templo novamente, esse povo de Deus ele vai apontar 500 anos depois para o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Que esse sim é o nosso verdadeiro rei. Esse sim é o que nos trouxe a vida eterna e esse sim, toda essa história aponta para ele. Aponta para ele que nos redimiu, ele nos salvou e nos fez filhos de Deus na sua maravilhosa graça. Então toda essa história, todos esses problemas que se passaram apontam lá na frente, 500, 600 anos depois, para o nascimento de Cristo. É isso que agradecemos. Nós temos que agradecer toda essa história que Deus formulou na sua grandiosidade, onipotência, onisciência e trouxe até nós Jesus Cristo. Trouxe até a nossa vida hoje para desfrutarmos de uma vida em comunhão com Deus em Cristo Jesus. E é isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.